foi o que gerou esse ânimo do União do Brasil. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, denunciou nas redes sociais que o crime organizado cobrou R$500 mil para liberar obras públicas em um parque da Zona Norte. No antigo Twitter, o prefeito alertou o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, de que o crime organizado estaria pedindo dinheiro para a empreiteira responsável pelas obras do Parque Piedade, antiga Faculdade Gama Filho. Segundo Paes, eles ainda ameaçam paralisar as obras caso o pagamento não aconteça. O prefeito ainda reforça que o valor da obra é de R$65 milhões. Em resposta, Capelli afirmou que tem recebido relatos iguais de outros prefeitos do Rio. Ele diz ainda que o crime organizado destrói a economia e o desenvolvimento e que a empreiteira não pode pagar nada. Capelli finaliza dizendo: é inaceitável este Estado paralelo. Vamos para cima destes bandidos. Paulo Loyola, você é do Rio de Janeiro, é isso? Você é carioca? Sou carioca, como o meu sotaque bem denuncia. E como você avalia essa questão? Conta pra gente, você que está muito mais próximo dessa realidade. O Rio de Janeiro é um território extremamente complexo, né? A gente tem que lembrar que, junto ali com uma origem cultural muito forte, uma cidade que já foi capital da República, deixou de ser sem nenhuma compensação, que tem um processo muito grande ali de dependência de royalties, de petróleo, tem uma formação geológica de ocupação do momento onde ela ainda era capital e que recebeu gente do Brasil inteiro para que se tomasse uma providência. Isso gerou o primeiro Morro do Rio, o Morro da Providência. Mas o fato é que o território do Rio de Janeiro torna algumas coisas muito complexas. A gente tem ali o surgimento das primeiras facções organizadas que nasceram justamente dessa mistura entre presos políticos e presos comuns, que foi o Comando Vermelho. A gente tem um processo de mudança muito rápida ali do território, de um rápido crescimento de igrejas neopentecostais que ganharam muita importância dentro do território, que ocupam hoje a Casa Legislativa. A gente tem uma polícia militar extremamente problemática, com muitas crises de corrupção envolvidas. A gente tem um processo onde não tem uma sociedade civil, principalmente tão bem organizada, é muito dependente, assim, os elementos que sustentam o Rio de Janeiro ali são muito turismo, é serviço, você não tem um parque industrial tão forte assim, o Rio de Janeiro sofreu muito com a desindustrialização. E você tem um histórico processo ali que mistura o jogo do bicho, que é a contravenção, que mistura forças paralelas de Estado, que mistura tráfico. Rio de Janeiro também, onde surgiram as milícias aí, né? Para quem recomendo muito que estudem também sobre esse processo de surgimento das milícias que se deu ali em Rio das Pedras. Então, o Rio de Janeiro é um território extremamente complexo e que, nesse sentido, não me surpreende a decisão. É algo que acontece com alguma naturalidade no Rio de Janeiro. A gente consegue ver aí, pesquisar várias outras notícias similares. Acho bom que o Paes esteja fazendo esse enfrentamento e isso exige um nível de enfrentamento que mude o tipo de enfrentamento que está sendo feito hoje. O tipo de enfrentamento territorial, esse tipo de enfrentamento que policial, só morre mais policial no Rio de Janeiro do que no Rio de Janeiro aqui em São Paulo. No Brasil, são os dados do Fórum de Segurança Pública de 2022. Então, é muito policial que morre, é muito policial matando também, e isso não está resolvendo os problemas do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro precisa investir muito em inteligência, em tecnologia, numa revisão do processo das forças públicas do Rio de Janeiro. Inclusive, recentemente, Cláudio Castro tentou colocar um secretário de segurança que durou 1 mês no cargo. Então, o Rio de Janeiro é um território bastante difícil nesse sentido, completamente dominado por forças de segurança. A gente tem aí diversas organizações fazendo um trabalho muito importante de levantamento, pessoal do Fogo Cruzado, pessoal do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
que estão justamente mostrando ali áreas de influência, o que é tráfico, o que é milícia, e também nesse processo um grande conflito justamente pelas disputas desses territórios entre essas diferentes facções criminosas. Muito bem, Rafa Macris, quando a gente vê um prefeito de uma cidade como é a do Rio de Janeiro, uma das principais cidades do Brasil, indo clamar por uma ajuda do secretário nacional de Segurança Pública, o Ricardo Capelli, na rede social, falando que o crime organizado está cobrando lá um pedágio para fazer uma obra, está extorquindo, porque essa é a palavra correta, cobrando R$500 mil para liberar uma obra pública em um parque que é público, mas para fazer a obra no parque público tem que pagar para o crime organizado. A gente está vendo um claro atestado de falência da segurança pública, né? O prefeito reclamar para o secretário nacional no Twitter, não é nenhum ofício, é um post na rede social. A gente está numa situação muito ruim de segurança pública e que se evidencia nesse post, você concorda? Com certeza, e me desculpe, o Rio de Janeiro perdeu a guerra para o crime organizado. E não adianta prefeito vir se manifestar no Twitter e pedir ajuda para a Polícia Federal e para as Forças Nacionais de Segurança Pública. A gente precisa de ações enérgicas no Rio de Janeiro com relação ao combate à criminalidade. E isso acontece de forma recorrente. A gente está tratando aqui, o prefeito tratou, anunciando no Twitter como se fosse um caso que aconteceu lá, de extorsão por parte do crime organizado em cima de empresários do ramo da construção civil. Isso acontece recorrentemente e não é só na capital, são em várias cidades do Rio de Janeiro. A gente está vivendo um narco-estado no Rio de Janeiro, onde nem mais a questão urbanística o poder público consegue tomar conta. Existe um estado paralelo tomado por facções e milícias lá no Rio de Janeiro. O crime organizado toma conta hoje do urbanismo da cidade, como é um exemplo agora, cobrando uma propina, extorquindo empresários no ramo de construção civil. O crime organizado hoje no Rio de Janeiro toma conta dos presídios. O crime organizado está entranhado na polícia, o crime organizado está entranhado na política, o crime organizado está entranhado no judiciário. Ou seja, ou o poder público toma medidas efetivas de ir para cima, bater de frente com as facções criminosas, não ter medo, levantar a cabeça e de fato punir essas pessoas, estrangular os caminhos financeiros que fazem com que eles sejam tão poderosos a ponto de poder mandar no estado do Rio de Janeiro, ou cenas como essa vão se tornar cada vez mais comuns, ou cenas como essa vão se tornar naturais a ponto de que o estado não consiga fazer absolutamente nada. Nós precisamos de um prefeito que vá para cima e bata de frente com essas organizações, custe o que custar, porque a população de bem não tem medo de sair na rua. A gente viu o caso daqueles 4 médicos que estavam sentados em um quiosque numa praia da Barra da Tijuca e foram confundidos e nós tivemos os médicos assassinados. Onde já se viu uma situação como essa? O pai de família tem medo de sair na rua e levar o seu filho na escola. Nós não precisamos de mensagens e posts no Twitter, nós precisamos de ações efetivas em que seja estrangulado o caminho financeiro que alimenta essas facções criminosas e as milícias, e também precisamos de uma ação em que esses criminosos sejam presos. Pediu, Ana Beatriz? Eu pedi. A gente está falando de um post na rede social que o prefeito pede ajuda para a esfera federal para tratar de um problema que é municipal ou, no máximo, estadual. Então, aqui a gente já tem um problema gravíssimo de competência e que atesta o desespero e o despreparo do prefeito Eduardo Paes para lidar com essa situação. O que eu queria chamar a atenção aqui, e eu não vou nem me debruçar mais sobre o caos que é a situação do Rio de Janeiro, sobre o quão absurdo é que uma obra seja paralisada porque não está sendo paga uma propina para uma milícia que diz que vai embargar a obra. E assim, eu não vou nem entrar aqui na questão da segurança dos trabalhadores dessa obra, porque uma vez que o prefeito diz que ninguém vai pagar nada, a gente não sabe o que essas milícias, o que essas facções são capazes de fazer com as pessoas que estão indo lá trabalhar diariamente e tentar fazer
o serviço para o qual elas foram contratadas. O que eu queria chamar a atenção aqui, fugindo um pouquinho do assunto, mas é porque eu não vou me aguentar, é que o Ricardo Capelli deve ter adorado receber esse tweet. A gente sabe que existe uma indefinição com relação ao Ministério da Justiça, agora que o Flávio Dino está indo para o STF, e existe aí uma grande questão a respeito de qual vai ser o papel do Ricardo Capelli nesse ministério que não estará mais sob comando do Flávio Dino. Ele quer ficar. Ele quer ficar. Mas... E o Lewandowski não quer que ele fique. Exato. O Lewandowski quer o Ministério de porteira fechada para ele escolher quem são os seus secretários executivos. Dadas essas circunstâncias, parece muito adequado que ele continue a ser colocado nos holofotes e como um verdadeiro super-herói diga, vamos acabar com esses criminosos, sendo que ele nem tem a legitimidade para fazer alguma coisa nesse momento. Você pediu, Paulo Loyola, antes da gente ouvir o Ricardo Rous? Pedi. Bem, na verdade, uma das coisas que eu queria lembrar aqui é que não é competência do prefeito. Então, a gente não precisa de um prefeito melhor trabalhando em segurança pública, porque segurança pública é competência do governo do Estado. Nesse caso, o caso do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, que vem sendo absolutamente incompetente no processo de condução da segurança pública do Rio de Janeiro. Verdade seja dita, como boa parte dos governadores anteriores a ele também. Agora, eu quero aqui fazer, não é nem uma defesa do Eduardo, é mais uma constatação de que a gente vive num momento que você precisa ficar chamando a atenção das pessoas o tempo inteiro. Tem alguns autores chamam isso aí de sociedade do espetáculo, cultura da atenção, porque hoje a gente tem um momento que com as mídias sociais todo mundo pode produzir conteúdo, todo mundo chama muita atenção. E aí você tem inteligência artificial, mentira, concorrendo com a verdade o tempo inteiro. O que o Eduardo faz é chamar a atenção para um problema público do Rio de Janeiro, trazendo uma pressão política por uma intervenção federal, dado que, constitucionalmente, a responsabilidade sobre a segurança pública é do governo do Estado, que é quem manda na Polícia Militar e na Polícia Civil. Então, quem manda na Polícia Militar e Civil de São Paulo é o Tarcísio, quem manda na Polícia Militar e Civil do Rio de Janeiro é o Cláudio Castro, mas que nitidamente não está conseguindo fazer frente a esse processo. Então, o Eduardo Paes usa o artifício das mídias sociais para pressionar também o governo federal a ter uma ação. Ele fez isso recentemente, por exemplo, com a estação da Leopoldina, falando que estava à disposição do governo federal. O Lula deu até uma resposta meio atravessada, falando, sempre estive aberto ao diálogo, mas ele consegue pautar a questão de uma maneira muito hábil, do meu ponto de vista, o que faz, inclusive, com que Eduardo Paes hoje seja um dos prefeitos melhores avaliados do país, dado essa habilidade que ele tem. E isso também está longe de ser uma exclusividade do Eduardo Paes. Vou pegar aqui o exemplo do Tarcísio, que na privatização lá da rodovia ficou batendo no negócio do leilão, até quebrar quase a marreta, porque isso faz parte desta sociedade do espetáculo para chamar a atenção das pessoas sobre as ações que se tomam em relação à gestão pública, porque as pessoas, de maneira geral, não se interessam tanto por política, generalizando aqui de uma maneira complexa, mas tem uma necessidade hoje de chamar a atenção do público, que é um desafio para o mundo político. Eu acho que o Paes faz isso de uma maneira habilidosa. Ô, Ricardo Rous, se a questão é de crime que deve ser investigado e punido no âmbito estadual, o tweet deveria ser endereçado ao governador do estado, né, ao Cláudio Castro. O Paulo Loyola está falando que lá eles não estão confiando na segurança pública, até porque nem tem Secretaria de Segurança Pública, né? Não, agora já tem um novo secretário, é que o antigo ficou um mês. Mas ficou um tempo sem Secretaria de Segurança Pública, o governo do estado do Rio de Janeiro. Não tem esse dado. Vamos checar, a gente já traz. Mas aí seria muito ruim para ele pedir ajuda para um opositor político, né? Não pega bem, principalmente se é no Twitter, se é na rede social. Fala, Paulo. Na verdade, esse pedido já foi feito algumas vezes. Inclusive, o Paes fez até um gesto de elogio ao Cláudio Castro na operação do Réveillon, que foi uma operação do Rio que envolveu muita gente, que foi razoavelmente bem sucedida, que teve um aumento de policiamento, teve um processo de inteligência por trás e de fato, rodou bem. Agora, esse pedido de ajuda sobre a atuação de forças paralelas, a gente está falando de um processo que já está muito intrínseco dentro do mundo financeiro, político, pessoal, religioso, industrial e tudo mais do Rio de Janeiro. Então, o poder daquelas forças armadas, daquelas forças paralelas ali, são fortes demais e, de fato, o governo do Estado não está conseguindo dar conta. Agora sim, Ricardo Rous. Desculpa, Ricardo. Olha, não, que isso, eu quero até complementar não, seguindo um caminho aqui na linha do que você disse e até do que a Beatriz também falou.
O Eduardo Paes é prefeito de uma das maiores cidades do Rio de Janeiro, já foi capital do Brasil. Rio de Janeiro, uma das maiores cidades do Brasil, o Rio de Janeiro, que já foi capital do Brasil. O prefeito vai numa rede social, essa é a lógica de político da internet. Vai numa rede social pedir ajuda ao governo federal. Olha, está acontecendo isso aqui numa obra municipal. Prefeito, o senhor é chefe do Poder Executivo Municipal, o senhor pode sim, através da Guarda Civil Metropolitana, ajudar. Por que não? A Guarda Civil do Rio de Janeiro é feita para isso, para proteger órgãos públicos municipais. Pode ser um começo. O senhor pode buscar parceria com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro para estar lá naquela obra, lá no Parque Piedade, e falar, olha, o Estado está aqui e a obra vai acontecer sim. Isso é o papel de um chefe do Poder Executivo Municipal. Óbvio, segurança pública é dever do Estado, mas o prefeito pode ir ao Estado pedir. Pelo que o Paulo falou, já houve essa matemática aí. Não sei se foi atendido ou não. Mas ele tuitar, isso me incomoda um pouco, esses políticos de internet, para fazer recorte, para falar. Então ele precisa, assim, eu acho que ele precisa... Ana Beatriz, para complementar uma frase sua aqui, da ajuda do governo federal, porque o Rio de Janeiro já perdeu a mão com a segurança pública. O Rafa falou, o Rio de Janeiro perdeu a briga com o crime organizado. Ali é uma miscelânea, uma mistura entre polícia, milícia, crime organizado, traficante, político. A coisa está bagunçada. Não sei se já não podemos olhar para o Rio e pensar num narco-estado, onde você não sabe quem é quem. Governador do Rio, quantos já foram presos nos últimos tempos? Então, o governo federal precisa sim ajudar, não só o estado do Rio de Janeiro, vários outros estados brasileiros, mas no caso do Rio, que nós estamos aqui falando, sim. Cadê a força de segurança? O Eduardo Paes pediu isso. Capelli, preciso da força de segurança aqui no Rio. Nós não vamos aceitar que traficantes, que o crime organizado impeçam a população do Rio de ter uma obra pública concluída, uma obra, de acordo com o prefeito, de 65 milhões de reais. O crime pediu 500 mil para deixar fazer. O que está acontecendo, gente, com os políticos brasileiros? É tuitar? É isso que é para... O cara foi eleito para isso? O crime pediu. Pelo amor de Deus, gente, o que está acontecendo? Não sei, é uma indignação que eu acho que está no coração também do carioca. Pelo amor de Deus, gente, o Rio de Janeiro está tomado pelo crime organizado e o prefeito da cidade tuita. Nem é Twitter, agora é X, mudou o nome da rede, mas enfim. Precisamos de um pouco mais. Sair da internet e buscar ajuda de fato. Vá a Brasília, peça ao Capelli, peça ao presidente Lula, vá ao governador do estado, Cláudio Castro, e peça apoio da Polícia Militar. Faça uma parceria entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Polícia Militar para cobrir algumas obras que estão sendo ali, enfim... O crime organizado está tomando conta, faça alguma coisa. Agora, tuitar só, aí o outro do outro lado deu uma resposta. Tamo junto no combate ao crime. Que combate? Qual a ação que foi feita? Hoje, está tendo lá a execução da obra? Está funcionando? Estamos cansados já desse blá 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 de internet. O que o Capelli diz é quase uma frase de pessoa de direita. Ele fala, é inaceitável esse estado paralelo. Vamos pra cima destes bandidos. Parece um slogan de campanha. Um slogan maravilhoso. Parece o Rafa Macris que falou isso. Não, foi o Ricardo Capelli, o Macris. É incrível, mas ele tá certo. Eles precisam agir. Precisa a Força Nacional do Brasil entrar em ação. Precisa... uma atuação organizada entre prefeitura municipal, que também tem suas responsabilidades, como o Ricardo colocou, de governo do estado e governo federal para resolver esse problema. Desculpa, o governo do estado sozinho não conseguiu tirar o crime organizado das entranhas do Rio de Janeiro. A prefeitura municipal, muito menos, que está perdendo até para a bandidagem com relação à extorsão em obras municipais que estão acontecendo. Precisamos da Força Nacional atuando. A gente precisa de uma união dos três entes para a gente poder atuar de uma forma mais enérgica e diminuir esse problema. Quantas pessoas não estão perdendo a vida todos os dias por conta dessa miscelânea que está o Rio de Janeiro? Só para deixar claro, a Força Nacional de Segurança é um ente criado nos anos 2000 que reúne forças militares ou pessoas das forças militares e civis também, mas das forças de segurança de todos os estados. Eles se concentram em um quartel que fica em Brasília, então vem um policial militar de um estado, um policial militar do outro, eles são ali treinados para trabalharem de uma maneira uníssona, né? De uma maneira uniforme, entendem o contexto todo e são empenhados em situações específicas nos estados. Então, em determinado estado está tendo alguma crise de segurança pública ou algum evento extraordinário, eles empenham a Força Nacional de Segurança.
Segurança. Tem muita discussão sobre a constitucionalidade da Força Nacional de Segurança, porque ela foi criada por decreto e ela, apesar de ser Força Nacional de Segurança, ela não está no artigo 144 da Constituição, que coloca lá quem são as forças de segurança: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil dos Estados, Polícias Militares, Corpos de Bombeiro Militares dos Estados e, mais recentemente, a Polícia Penal, que são os agentes penitenciários. Agora há um movimento para se incluir no artigo 144 a Polícia Municipal, que são as guardas civis das cidades, mas a Força Nacional não está. E um detalhe é que a Força Nacional ela pode ser empregada nos estados, especificamente quando há uma necessidade, a pedido dos governadores, geralmente, sem a necessidade de uma intervenção. O que não deixa de ser uma hipótese, mas é claro que a intervenção, essa sim, só em casos extremos, como aconteceu no Rio de Janeiro há alguns anos, uma intervenção federal na segurança pública, que aí pode envolver não só a Força Nacional, mas como também membros das Forças Armadas. Paulo Loyola, você que é do Rio de Janeiro, qual foi o saldo dessa última intervenção na segurança pública no Rio de Janeiro, do governo federal no estado? De alguma forma, isso é um pouco traumático, principalmente para a população dos morros, naturalmente, que são as que mais sofrem com esse tipo de inserção policial, em especial por pessoas que não são propriamente daquela região. O que acontece nesse tipo de ocupação, e eu posso até dar uma conferida nos dados depois, porque eu sei que todas as ocupações anteriores a essa última não diminuíram os índices de criminalidade para além da questão temporária. Isso resolve temporariamente ali, mas de fato não resolve o problema dessas forças paralelas, dessas forças que atuam diretamente no estado do Rio de Janeiro, mas não só no estado do Rio de Janeiro. Hoje você está vendo todo esse processo de milícia, de tráfico sendo expandido para todo o país, num processo muito preocupante. E, para mim, eu acho que o problema vai muito além do uso de Força de Segurança Nacional, sem nenhum demérito aqui à Força de Segurança Nacional, mas o fato é que esse uso ostensivo do território, essa ocupação ostensiva do território, o que a gente consegue enxergar olhando os dados mais de longo prazo, seja pós-ocupação, é que tudo volta, tudo continua normal, o tráfico não diminui, ele acha maneiras ali para se redistribuir, acha maneiras de se reorganizar. Para mim, passa muito mais por um processo de investimento, de inteligência, de investigação. Você vai numa delegacia de Polícia Civil no Rio de Janeiro, a estrutura ela é extremamente deficitária. Isso ocorre com várias delegacias de todo o Brasil. Ou seja, a Polícia Militar, que faz o trabalho ostensivo, que faz o trabalho de rua, também deficitária, e a Polícia Civil com pouquíssimos quadros atuando em investigação, em inteligência. Tanto que a gente tem um dado no Brasil que quase 70% dos crimes não são solucionados. Então, assim, a gente tem um problema que vai muito além dessa questão da ocupação do território. Falta inteligência, falta investigação, falta vontade política para resolver isso.